Olá, pessoal. Vamos continuar, então, na nossa aula de glândulas anexas, tubo digestório. E nós vamos fazer esse vídeo rapidinho sobre o pâncreas. Pâncreas exócrino, porque nós teremos aula de pâncreas endócrino também, na histologia. Então, o pâncreas, essa glândula, né, ela tem uma região que produz o suco pancreático, líquido rico em enzimas, né, e a parte exócrina, porque é jogado na luz do intestino, do duodeno, papila de Vater. E a parte endócrina está entremeada, né, no meio, na parte exócrina, que são as ilhotas de Langerhans, né, que produzem os hormônios, insulina, glucagon, natural e outros, né? Depois eu vou falar no endócrino. Então, o pâncreas é um órgão bem delicado, tá? Ele possui uma cápsula de tecido conjuntivo. Essa cápsula de tecido conjuntivo emite septos, que divide o órgão internamente em lóbulos, tá? Lóbulos e lóbulos, né? Então, o que a gente fala do parênquima? É o que não é tecido conjuntivo, né? Então, o parênquima é a parte, né, ativa da glândula, né? No caso aqui, os ácidos secretores exócrinos e as ilhotas de Langerhans. Isso circundado por tecido conjuntivo, com vasos e nervos e gânglios. Então, aqui eu peguei do cão, a imagem do pâncreas do cão. Então, no cão ele tem esse formato em V aqui, ó. E aqui tem o ducto pancreático principal, que recebe junto a secreção da bile, né? A bile e o suco pancreático chegam juntos no duodeno, aqui, ó, bem na transição, no estômago do duodeno. E tem um ducto acessório, né, que também joga secreção. Então, o pâncreas, ele tem lóbulos internamente, né? E tem os ductos que coletam a secreção dos ácidos. Tá? No gato não é muito diferente, ó, tá vendo? Cada dessas estruturas aqui são lóbulos, tá? Então ele é todo lobulado. A gente não fala que ele tem lobos, né? Ele tem uma parte da cauda do pâncreas e a parte da cabeça, que eles falam, né? As partes do pâncreas, né? Mas ele tem lóbulos, tá? Cada estrutura dessa é um lóbulo, tem um septo de conjuntivo, tem conjuntivo contornando, e cada lóbulo vai ter um monte de ácidos serosos, ilhotas, ductos, mas vai ter um ducto principal passando aqui dentro para trazer a secreção aqui. Aqui está, por exemplo, um corte histológico de pâncreas, nessa lâmina nossa aqui, eu acho que é um pâncreas de coelho que a gente tem lá. E aqui, um corte mais central, você vê o ducto principal, ó, ducto pancreático principal, tecido conjuntivo em volta dele. E aqui são os ductos menores chegando nesse ducto principal. De onde vem esses ductos menores? Aqui do meio. Tá? Aqui tem ducto, ó. Ducto. O que é tudo isso? Isso aqui é o parênquima de ácidos serosos. Só que esse não é um ácido seroso como o da parótida, ele tem algumas diferenças. Tá? E aqui também nós não vamos encontrar ductos estriados que modificam, né? Porque já vem um pH alcalino lá do ácido. Aqui não tem que tirar o cloro, o sódio, o bicarbonato. Já vem com o bicarbonato lá dos ácidos. Então, isso daqui é um lóbulo, ó. Um lóbulo, outro lóbulo, 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 tá? Cada conjuntinho desses de ácido são lóbulos. E aqui tem tecido conjuntivo passando aqui no meio, trazendo vasos e nervos, tá? Aqui, ó, provavelmente aqui tem um nervo. Tá? Então, aqui, tecido conjuntivo do ducto pancreático. Esse ducto tem epitélio cilíndrico simples e vai continuar cilíndrico simples até chegar no intestino, porque lá no intestino também é cilíndrico simples, né? E aqui os ácidos serosos, puramente serosos. O pâncreas é totalmente seroso, tá? Não tem nada de estruturas mucosas aqui. E o pâncreas vai ter, né, as ilhotas de Langerhans para a gente reconhecer. Aqui, ó, um detalhe de um lóbulo do pâncreas, tá? Aqui tem um ducto, ó, excretor. Aqui dentro tem ductos intercalares, tá? Ilhotas de Langerhans. A gente percebe a ilhota. Por que deram esse nome? No meio de um monte de ácido aparecia uma estrutura diferente. Uma ilha de células endócrinas no meio de um monte de ácidos exócrinos. Tá? Então, se a gente faz um esquema, ó, você tem um ducto, né, intralobular, ó,
entre os lóbulos, né? Entre os lóbulos tem um ducto excretor, que recebe a secreção do ducto intercalar. E olha onde o ducto intercalar começa, dentro dos ácidos. Essa é a diferença para a parótida. Tá? Aqui existem células dentro dos ácidos. Os ácidos do pâncreas são bem grandes. Tá? E as células do ducto intercalar começa dentro do ácido e ela recebe esse nome de célula centroacinosa. É o que caracteriza os ácidos do pâncreas. A presença da célula centroacinosa, que nada mais é o ducto intercalar, começando aqui centro. A secreção dessas células, ó, as vesículas estão aqui no ápice, passa por entre as células aqui, porque no começo ele é meio falho, não tem um ducto fechado aqui, recebe a secreção e aí vai. Né? Tecido epitelial aqui, quase simples, pavimentoso, né? No começo do ducto, depois ele vira cúbico. E aí, cilíndrico. Aqui está um exemplo de ilhota. O que a ilhota tem de especial? Cordões de células ao redor de vasos sanguíneos. Como é uma produção de hormônios, né, vai para o vaso sanguíneo. E como que é essa célula sinosa pancreática? Essa daqui, ó. Uma célula mais ou menos piramidal, com a base mais larga e o ápice mais estreito. Os grãos de secreção estão aqui. E aqui na base da célula, ao redor do núcleo, está cheio de retículo endoplasmático rugoso, porque a secreção é basicamente enzimas, né? Que são proteínas, precisa de retículo rugoso para fabricar. Então, essa célula é bem basófila na base e bem acidófila no ápice. Vocês vão ver. Tá? Olha aqui, ó. Então, um esquema aqui, ó, desse ácido seroso do pâncreas com as células centroacinosas começando aqui dentro. Tá? Então, é uma glândula, vocês vão achar de tudo nos livros, né? Túbulo acinosa composta, túbulo alveolar ou acinosa serosa, né? Serosa ela é sempre, mas aí que vem as denominações. Túbulo acinosa, túbulo alveolar, eu não consideraria os ácidos pancreáticos alvéolos. Eles são grandes, mas não chegam a formar um espaço, né, para acumular secreção dentro dele, como acontece nos alvéolos prostáticos, alvéolos mamários, né? É um ácido, né? Um ácido grande, mas é um ácido. Às vezes eles são tão grandes, ficam alongados, parecem um tubo, né? Então, alguns livros falam túbula acinosa. Produz um fluido rico em bicarbonato com proenzimas digestivas, tá? Constituído por ácidos secretores, ó, 40, 50 células, né? Enquanto que numa salivar, bem menos, 12, 15 células. Tá? E tenha 3 a 4 células centroacinosas aqui, ó, tá? Inicia o sistema de ductos do pâncreas dentro do ácido. E o primeiro ducto é o ducto intercalar. Então, enzimas proenzimas digestivas, elas só estão ativas depois de secretadas, né? Enquanto elas estão dentro do pâncreas, elas estão inativas. Né? Quando elas chegam lá no sistema no duodeno, é que elas vão estar ativas. Então, o pâncreas tem a parte secretora e a parte ductal. A parte secretora são os ácidos serosos, né? Célula secretora acinosa, que tem grânulos de secreção apical. A gente chama de grânulos de zimógeno, porque são enzimas ainda inativas. Proenzima. Essas células secretoras acinosas que produzem as enzimas possuem receptores para a colicistoquinina, tá? Colicistoquinina, tá? Ou colicistocinina. Colicistocinina é um hormônio que vem lá das células enteroendócrinas do intestino. Quando chega a secreção, o quimo que vem do estômago, chega no duodeno, as células lá percebem e já fala para o pâncreas, ó, pode começar a mandar as enzimas que está chegando no alimento. Né? O quimo está chegando. E também é controlada pelo sistema endócrino, neural. A acetilcolina, né, vem de terminações nervosas, é um neurotransmissor, né, que vem, o sistema nervoso libera, né, o simpático e parasimpático, e essas células também liberam a secreção. Então, dois mecanismos, a colicistoquinina, que vem lá do estímulo mais mecânico, mais sensorial do intestino, e outros, né, nervo vago, conteúdo no estômago, vai liberar o sistema acetilcolina. Tá? E a célula centrocinosa? Ela começa o sistema de ductos. E ela
essa célula centrocinosa começa lá no meio do ácido, uma célula que vai começar o ducto intercalar. Depois do ducto intercalar não tem ducto estriado, né? E esses ácidos aqui do pâncreas também não tem células contráteis, mioepiteliais, contraindo lá de fora, que nem tem a salivar. Não, é só a secreção da célula, com mobilização das suas vesículas. Vem os receptores, os hormônios, esses dois hormônios aqui, e aí a célula faz o tráfego de vesículas e aí solta o líquido. Ninguém empurra, ninguém espreme a célula. Ó, a célula centrocinosa possui receptor para outra coisa, para secretina e para acetilcolina. Então, o sistema nervoso controla ela e também a secretina. A secretina é outro hormônio que vem da célula endócrina que vai fazer a liberação de um líquido seroso alcalino. Ó. Então, aqui, essa célula centrocinosa também pode secretar bicarbonato, tá? E potássio, para deixar mais alcalino o suco pancreático para neutralizar o ácido. Então, quando vem um conteúdo muito ácido lá no duodeno, vem a secretina para o pâncreas. Então, o pâncreas exócrino, olha só essa imagem, é uma célula piramidal com grãos de secreção, ó, apicais aqui, ó, tá? Esses vesículos aqui, ó, são onde estão as enzimas, as proenzimas, né? E aqui tem uma célula centrocinosa, tá? Mas vai ter fotos melhores, não vamos ter fotos melhores. Essa aqui, ó, por exemplo, essa aqui seria da nossa lâmina lá do coelho. Isso daqui é um ácido pancreático, isso é um ácido pancreático, outro ácido. O que é bonito aqui? Olha como a base da célula é basófila, ó. Olha a cor roxa, ó. Tão roxa quanto o núcleo. E olha o ápice vermelho das células. Eosina, né? Eosina no ápice e hematoxilina na base. Então, essa base é muito retículo plasmático rugoso. E o ápice, os grânulos de secreção. Esse ácido, por exemplo, já aparece a 2 núcleos de célula centrocinosa. Aqui tem um núcleo de célula centrocinosa, aqui tem outro. Então, veja, na parótida vocês não veriam isso. Olha aqui, ó, núcleos no centro do ácido. Núcleos no centro do ácido. Núcleo no centro do ácido. Não é todos eles que pegam um corte histológico no centro, né? Esse aqui, por exemplo, não pegou no centro e não apareceu célula nenhuma centrocinosa. Aqui pegou de raspão 1, ó. Aqui pegou 2, ó, 2 núcleos. Tá? Esse aqui pegou 2 núcleos. Tá? Então, existe a célula centrocinosa. Aqui pega de raspão uma ilhota. Veja que não está organizada em ácido essas células. É outra célula aqui, ó. Não é célula do conjuntivo. Tá? Aqui pegou de raspão. Tem tecido conjuntivo aqui? Tem. Tem que ter vaso sanguíneo? Tem, porque para produzir tudo isso de secreção tem muito nutriente. Aqui tem uma arteríola, aqui tem uma vênula, mas aqui está cheio de capilar. O pâncreas é bem vascularizado. Isso aqui é capilar, muito vascularizado. Porque para produzir tudo isso precisa vir muito aminoácido, muita glicose. Então, os ductos, né, os ácidos estão aqui, ó. Ácidos serosos. Só tem ácido seroso aqui, ó. Não tem ácido mucoso. Dos ácidos surgem os ductos intercalares, ó, e vão se transformar em ductos maiores, ó, excretores maiores. O intercalar é quase epitélio simples pavimentoso. Aqui tem outro intercalar vindo de outros ácidos. E aqui é um ducto excretor intralobar, ó, intralobular, né, que tem epitélio cúbico já. Esses ductos aqui vão se juntar ao ducto pancreático principal, que já tem epitélio cilíndrico, ó, tá? E que vai em direção ao intestino. Aqui tem uma arteríola, uma veia. Aqui é um ducto menor, ó, tá? Então, ducto intercalar, ducto excretor maior e ducto pancreático principal. Mais ou menos isso aqui, ó, ducto principal pancreático. E aqui os excretores menores e os intercalares em cada lóbulo aqui. Cada bolinha dessa é um lóbulo, né? E aí os intercalares estão lá dentro. Olha aqui a célula centrocinosa. Tá? Aqui as células acinosas, com secreção é a acinose, e a célula centrocinosa está aqui. Ó. Numa microscopia eletrônica de transmissão, né, é possível ver os grânulos de secreção no ápice da célula, é possível ver os retículos plasmático rugoso aqui, tá? E é possível ver a célula centrocinosa aqui. Ó. Célula centrocinosa. Tá? E aqui é a luz do ácido. Tá? As vesículas são jogadas aqui e seguem.
O que tem nessas vesículas de secreção? O que tem? Olha, tem bastante diversidade de enzimas lá. Essas aí só listei algumas principais aí, mas quase tudo, só não tem uma, celulase, né? Celulase. Então, aí precisa dos protozoários das bactérias, animais domésticos precisam de protozoários das bactérias para digerir celulose, né? Mas digere glicose, né? Propeptidases, quebra as proteínas pelas pontas do carboxipeptidase, quimiotripsinogênio, tudo isso aí quebra proteína, ó. RNAs, DNAs, lipase, amilase, esterase, que quebra lipídio, elastase para quebrar elastina, e tem inibidor, né? Inibidores para controlar a velocidade dessa degradação aí, íons bicarbonato para controlar o pH. Então, ó, então, por isso que pancreatite é um problema, né? Imagina uma pancreatite, uma infecção, uma lesão no pâncreas, e tudo isso aqui ser liberado no peritônio, tá? Essas enzimas todas começando a destruir o peritônio. Então, pancreatite causa morte, tá? Câncer de pâncreas é bem agressivo, né? Que matou muita gente famosa por aí. Então, é um órgão delicado, porque tem essas enzimas armazenadas lá, enzimas. Então, as células acinosas, ó, secretoras, produzem a liberação das enzimas. A célula centroacinosa, né, que formam os ductos intercalares, produzem o líquido rico em bicarbonato, neutraliza o ácido químico. Isso tudo é lançado, ó, no duodeno através da papila de Vater. Lembra, muitas estruturas produzem muco para neutralizar o ácido, né? Então, assim, você vê lá, no piloro está produzindo muco para neutralizar o ácido. No duodeno, um monte de muco produzindo ácido. E o suco pancreático é alcalino, para neutralizar o ácido também. Tá? Então, quando vocês virem algum áudio de alguém falando que tem que tomar litros e litros para neutralizar um ácido que vem do refrigerante, não acredite nisso, por favor. Tá? O corpo tem muitos mecanismos para controlar o ácido. Você pode chupar limão, você pode tomar vinagre, né, que é muito ácido, pH muito baixo, e não vai acontecer nada com o seu sangue, não vai mudar o pH do seu sangue. Tá? Todo esse muco aí controla o seu pH. Tá? O pH do estômago chega quase perto de 2, 1,5, 2, é bem baixo. Tá? Aqui é muito íons próton, tá? É muito ácido. E quando chega no intestino, está tudo neutralizado por esse monte de muco e bicarbonato que é produzido aí. Tá? Não pode tomar refrigerante. Não é, o problema do refrigerante não é a acidez dele, é outra coisa, é corante e açúcar. Tá bom? Então, para encerrar nessa aula de pâncreas, né, fiquem aí com a imagem do pâncreas exócrino, com seus ácidos serosos, com célula centroacinosa. Tá bom? Essa é a principal característica do pâncreas exócrino. Depois eu falo da ilhota. E os seus ductos, né? Deixa eu olhar aqui, ó, esse ducto bem bonito, ducto pancreático, com epitélio cilíndrico simples. Perto do intestino pode aparecer até célula caliciforme nesse ducto aqui. Tá? Então, o pâncreas é bem simples, parece a parótida, só que com essas diferenças. E lembrando, não tem ducto estriado aqui, né, para modificar. Ele vai direto para o ducto excretor intralobular, aqui, ó, e depois no ducto excretor pancreático principal, ó, tá? Tudo bem? Então é isso de pâncreas. E saibam das enzimas que ele produz, tá bom? E dos hormônios que controlam a secreção, né? Colecistoquina, secretina, tá? E acetilcolina. Tá bom? Então, é isso. Até a próxima.